Senhor nosso Deus. Eu quero complementar a todos com a paz do Senhor Jesus. Quero externar a minha gratidão ao Senhor pela oportunidade de estarmos juntos neste instante e desta feita para juntos comentarmos a lição de número 2, lição da classe dos jovens. A lição da classe dos jovens está falando nesse trimestre sobre os salmos e o tema geral é encorajamento, instrução e conselho, não é? Na lição passada trouxemos uma síntese sobre os salmos. A lição continua aí no canal, se você quiser dar uma olhada, e também no canal Rascunho da IBD, ou Rascunho Teológico, ou melhor. Nós esboçamos há um tempo atrás todos os livros da Bíblia e esboçamos também o salmo com um pouco mais de curiosidade, né? Nessa lição nós estudaremos sobre o caminho do ímpio. O texto está inserido em Salmos capítulo 1, Salmos 1, verso de 1 a 6, ou seja, o Salmo capítulo 1 todinho, né? O texto nos aponta que o caminho dos ímpios, ele apresenta instabilidade, né? A superficialidade faz parte do caminho dos ímpios, né? E o comentarista da lição, ele dividiu, como de praxe, em 3 tópicos, né? Que já é um modelo da nossa igreja, da nossa editora, aliás, a CPAD. O primeiro tópico é a bem-aventurança do justo. O segundo tópico é o perigo do caminho dos ímpios, do ímpio. E o terceiro tópico é a verdadeira felicidade do justo, né? É uma lição exortativa, que vamos compreender direito sobre a bem-aventurança do justo, sobre o perigo do caminho dos ímpios e também a verdadeira felicidade, conscientizar sobre o que é a verdadeira felicidade dos justos, né? E o texto nos diz assim: abençoado com felicidade é o homem que não segue o conselho dos ímpios, não se deixa influenciar pela conduta dos pecadores, nem se assenta em reunião de dos zombadores. Ao contrário, sua plena satisfação está na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Ele é como árvore plantada à margem das águas, de águas correntes, dá fruto em estação apropriada. Suas folhas não murcham, tudo quanto realiza prospera. Versículo 4. Não é o que ocorre com os ímpios, ao contrário, não como a palha que o vento carrega. Por isto, os ímpios não sobreviverão ao julgamento, nem os pecadores na congregação dos justos. Versículo 6. Pois conhecer o Senhor é o caminho do justo, e o caminho dos ímpios, porém, conduz à destruição. O texto é muito claro, né? A palavra bem-aventurado aqui é abençoado com felicidade, que dentro do hebraico, né, no texto original, diz assim, no hebraico: quão verdadeiramente feliz. Quão verdadeiramente feliz. Então, na nossa Bíblia aqui da palavra-chave da CPAD, também trabalha bem essa proposta. A chave da felicidade para o homem é a obediência à palavra de Deus, né? No caso do hebraico é a Torá, a lei em hebraico, né? Os Salmos 1 e 2 são o prefácio do Saltério, conjunto de poemas, hinos, né? Que é no hebraico de adoração a Deus, né? São hinos hebraico de adoração a Deus como guardiãs da sabedoria. Como guardiã da sabedoria aponta aí para os únicos 2 caminhos possíveis ao ser humano. Só tem 2 caminhos possíveis. Um para a bênção e outro para a perdição. Um para a glória, outro para a derrota. Um para os céus de Cristo e outro para o fogo eterno. Enfim, então a roda dos zombadores ou congregação dos justos, esse paralelo é muito importante, né? Os ímpios, pessoas sem piedade, cruéis, desumanas, sem o devido respeito à palavra de Deus, incrédulas, autossuficientes, arrogantes, que não enxergam seus erros e não se arrependem. O termo hebraico aqui é shataim,
Chataim significa a perversidade franca, impiedosa e permanente. Não é? No versículo 3, trabalha aí sobre o nome do Senhor. Ele é como árvore, no caso aqui como árvore que esmiuça penha. Né? O Senhor, que é o nome sagrado, né? É impronunciável de Deus, mas mais tarde foi transliterado por Yahvé ou Javé. O significado do nome de Deus no Antigo Testamento tem sentido duplo. Ser autoexistente, pois a palavra no original hebraico ela é relacionada ao verbo, o verbo ser, conforme está escrito em Êxodo 3, verso 14, né? E o Redentor de Israel, então, conforme Êxodo 6, 6, ok? Então, esboçando um pouco os Salmos primeiro, para entrarmos na lição com mais propriedade. Dentro desse contexto, por Deus ser autoexistente, ele é o Redentor de Israel, esse nome ocorre cerca de 6.823 vezes no Antigo Testamento, especialmente associado à santidade de Deus. O seu ódio contra o pecado, Gênesis capítulo 6, versículo 3 a 7, e a sua misericórdia, misericordiosa provisão na redenção, ou da redenção, no caso, que vamos ver isso em Isaías 53, verso de 1 a 10. Então a tradução judaica cristã considera este salmo como um salmo messiânico, desta forma que o Salmo 110 e suas perspectivas são messiânicas e escatológicas. A expressão conhecer o Senhor é literalmente conhecendo o Senhor. É um particípio hebraico que é iodeia, que está no estado construto, construto que rege aí o objetivo direto, o objeto, aliás, direto. Portanto, o Senhor é objeto do verbo conhecer, ou não sujeito, na frase está subentendido o sujeito da sua totalidade. Os pagãos ou os perversos, como está no texto, não suportarão a ida do dia do juízo final, no dia do juízo. Salmo 76 vai traçar a mesma coisa, 76:7, Salmo 130, verso 3, Esdras 9, verso 15, Mateus ou Malaquias 3:2, Mateus 25, 31 a 46 e Apocalipse, capítulo de número 6, verso 17. A expressão original, comunidade, refere-se à Assembleia dos Santos em Deus, ou seja, a Assembleia dos Justos. Os adoradores que se reúnem no santuário para o culto e o serviço de Deus é um serviço espiritual. O resultado final da vida dedicada à impiedade sob a influência do maligno é a punição eterna, conforme está escrito em Apocalipse, capítulo de número 20, versículo 11 a 15. Então, o resultado de uma vida impiedosa não compensa, não corrobora com nada na sua vida, nada. E hoje, nos dias odiernos, tomemos cuidado, porque tem muitas influências ruins, e nós precisamos influenciar e não ser influenciado. Precisamos ter esse cuidado de influenciar e não ser influenciado. Então, quando o texto fala sobre o caminho do ímpio e o caminho do justo, esse texto praticamente já esboça tudo. O Salmo 1 é uma introdução. Nós, como vimos, sua posição no livro não está ali, por acaso, mas como se fosse uma porta de entrada nos preciosos ensinos do Salmo. Como eu disse na lição passada, estamos aprendendo nos cultos de doutrina sobre a doutrina dos Salmos, o que os Salmos nos representam. Não é esse momento lúdico, não é também só devocional. Os Salmos têm muita coisa para que nos desperte, que nos leva ao conhecimento do Senhor, que nos leva a experiências espirituais grandiosas. Então, estamos ministrando, Deus tem abençoado a nossa congregação. Essas questões dos ensinamentos e canções, ele lembra muito o estilo escrito de Provérbios, o mesmo estilo. Por isso o estudioso compara a leitura sabedoria judaica. Este salmo apresenta um contraste entre o estilo de vida, uma vida sobre os valores dos ímpios, e uma vida sobre os valores da lei do Senhor. Então ele traz aí esse paralelo, e
faz a comparação que é muito clara e objetiva. Isso temos visto a olho nu no dia a dia, né? Ainda hoje. Então a expressão bem-aventurada nesse salmo tem o mesmo sentido da expressão que aparece no Sermão do Monte, não é? Felicidade. Com uso e expressão, o salmista traz a ideia de que o ser humano só pode ser verdadeiramente feliz se por causa do favor precioso de Deus. Tá? O justo não anda, não se detém e não se assenta. Não anda, não se detém e não se assenta nas rodas dos escarnecedores. Antes tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Tá? Então, só no versículo 1 dos Salmos representa logo 3 verbos: andar, não se assentar, não se detém, se deter, e não se assentar, nem se assenta, não é? Então, esse substantivo ímpios, por exemplo, são 3 substantivos: ímpios, pecadores, escarnecedores. O verso ainda ele apresenta claramente uma ideia de progressão, né? Quem anda no conselho dos ímpios acaba tendo caminho como dos pecadores, no caminho dos pecadores, e finalmente assenta na roda dos escarnecedores. Então a lição é viva. Quem ouve o conselho dos ímpios passa a estreitar aí os laços efetivos com os pecadores e, consequentemente, junto com os escarnecedores. Então, passa a escarnecer do justo e da sua justiça. Então, o Salmo, isso tem acontecido aqui ao redor, pessoas que se decepcionou com ele mesmo, aprontou, não quis se pedir perdão, não quis se voltar para Deus, e hoje fica tentando apontar defeito na igreja. Lembrando que a igreja é menina dos olhos de Deus, a igreja não tem defeito. A igreja custou preço de sangue, sangue inocente, o sangue do Cordeiro de Deus. Então, fala mal da igreja é falar mal do Senhor, ok? Não estou falando de denominacionalismo, estou falando da igreja do Senhor, a igreja de Deus, a igreja comprada na cruz do Calvário, é disso que eu estou falando, né? Então, quem aí se ajunta para falar mal da igreja, por isso, por aquilo, com aquelas pessoas que se faz doente para ser visitado, não é? Que Deus tenha misericórdia de nós, que Deus nos guarde, para que possamos caminhar, levantar o bastão da verdade, viver com a verdade, andar na verdade. Se tiver que pedir perdão, peça. Se tiver que orar, ore. Se tiver que chorar, chore. Mas o Senhor está de braços abertos para nos receber. Quem nunca teve percalço na vida, né? Eis a pergunta. Então, não se limite só às suas desgraçanças. Pelo contrário, o Senhor é bom e é grande no dia da angústia, né? Então o salmista ele é muito objetivo dentro desse contexto. Depois nós temos aí o prazer do justo em meditar na lei do Senhor, né? A verdadeira felicidade é que para quem desenvolve um estilo de vida que leva em conta os conselhos da lei do Senhor, medita cotidianamente na instrução divina, com base na imagem da agricultura, não é? A árvore e águas, no caso, os Salmos afirma aí que o conselho divino promove um estilo de vida que traz segurança, traz firmeza, né? A árvore plantada, crescimento e vida, que é a corrente de águas, maturidade, que é a frutificação, o fruto no tempo devido. Então aqui a verdadeira felicidade, ela está na vida de quem pratica justiça, e o Deus Todo-Poderoso conhece o caminho dos justos. Então, podemos observar que andar na verdade, viver uma vida com águas, né? Temos a agricultura que o salmista dá conselho, né? E aponta para um estilo de vida com segurança e com firmeza. A árvore plantada significa firmeza, crescimento e vida, que está relacionado a correntes de água, né? E maturidade e frutificação está relacionado ao fruto no tempo devido, na estação própria, como está escrito na Bíblia, né? No Salmos 1, no seu verso de números de 1 a 6, ok? Por exemplo, o Salmo 1 serve como instrução, introdução de todos os livros, e contrasta os 2 únicos tipos de pessoas, né? Então ele já faz, o salmista abre os salmos já trazendo esse bojo desses 2 tipos de pessoas, né? De uns que servem ao Senhor e outros que não servem, uns que são ímpios e outros que são justos.
e que um não bate com o outro. Ponto. Se você quer ser salvo, quer ser crente, é justo em Cristo, não pode misturar. Não pode. Né? Pode ser amigo, ser colega de trabalho, fazer favores, mas sentar em mesas para farrear, para banquetear, isso não é atitude de santo. Não, isso é para quem não está firmado na rocha e para quem construiu a sua casa na areia. Né? Quando vem o temporal, leva tudo embora. Né? E assim sucessivamente. Então, já no o tópico de número 2, ele nos apresenta o perigo, né, do caminho dos ímpios, né? Ou seja, o conselho. Que conselho ouvir? Né? Em primeiro lugar, como jovem, você deve aí, reconhecer as características que marcam o ciclo da vida da juventude. Certamente nessa fase da vida há conflitos interiores que levam a indagar por muitas questões. Nesse momento os sentimentos e emoções tornam-se vulneráveis aos conselhos de amigos, colegas que levam a viver em oposição à vontade direta de Deus para a sua vida. Então, neste caso, estamos diante de um conselho dos ímpios, né? Os Salmos 1 e 1. Então, nesse caso, estamos diante de um conselho dos ímpios. Então, aqui chega a seguinte indagação: devo viver segundo conselhos de amigos ou atender à vontade e orientação direta do Espírito? O que você pretende fazer? Viver no conselhos dos amigos ou colegas, né? Porque geralmente colegas se tem muito, amigos se tem muito pouco. Mas mesmo assim, viver na orientação do Espírito Santo ou no conselho, seguir os conselhos dos ímpios. O salmista ele mostra que a escolha mostra a escolher o caminho dos ímpios terá muita confusão, terá muitos problemas. Ele mostra aqui o lado: quem escolher o caminho dos ímpios terá dificuldade, o seu futuro é incerto, a esperança é incerta, a sua vida está realmente numa corda bamba, não é? Como diz o ditado popular. A superficialidade e a dispersão espiritual é muito grande. É uma questão de escolha, de que lado você vai ficar. Estamos crendo, estamos orando, e o aprendizado é esse: que você esteja do lado dos justos, né? Não se assentando na roda dos escarnecedores. Antes ou se tem o seu prazer na lei do Senhor, e nela medita de dia e de noite. Não é? Aí nós temos o subtópico 2, que apresenta assim: que conselho ouvir? O tópico 1. Depois o subtópico 2 diz: deter-se no caminho dos pecadores. Deter no caminho dos pecadores não é apenas ouvir os seus conselhos, mas assumir uma posição permanente derivada deles. A opinião dos ímpios passa a ser a sua. O que pensam passa a ser o seu pensamento. O que defende passa a ser a sua defesa. Então, as escolhas erradas e o comportamento pecaminoso passa a ser justificado de maneira racional. Né? Isso você terá problema com o Senhor, né? Porque você está totalmente voltado a dar ouvido, né, ao sistema carcomido, né, o sistema mundano, que traz problemas constantemente para a vida daqueles que andam venerando ou buscando isso, né? O hedonismo, a insensatez, a embriaguez, a irracionalidade, a falta de responsabilidade, a falta de respeito ao próximo. Geralmente isso acontece muito, que nós vemos isso constantemente, né? Depois temos o assentar-se na roda dos escarnecedores. Aqui está instalado um estágio de completa separação de Deus. A postura que o verbo assentar denota o desespero, o desprezo às coisas divinas, bem como a disposição em ridicularizar e criticar de maneira mórbida quem busca fazer a vontade do Pai e viver de maneira coerente com seus caminhos. Então, nesse estágio, o jovem se assentou na roda dos escarnecedores. O apóstolo Pedro, ele traz aí em uma de suas cartas, ele faz uma descrição interessante e realista. Ele fala a respeito porque, portanto, se depois de terem escapado da corrupção do mundo, pelo conhecimento do Senhor e Salvador Jesus, forem outras vezes envolvidos nelas e vencidos,
tornou-se o último estado pior do que o primeiro. Então o Salmo encerra dizendo que o caminho dos ímpios será implodido, ou seja, será destruído. Não há possibilidade de crescimento ou desenvolvimento, não é? Matthew Henry trabalha essa questão quando, no seu comentário, ele diz que o Salmo descreve o caminho dos ímpios. Ele ressalta aí que enquanto os justos são valiosos, útil, árvore frutífera, os ímpios são como moinha que o vento espalha. A moinha mais destacada, a poeira, o dono do solo espalhou por não ter mais utilidade. Então você a valoriza? Você a consideraria? Então essas as questões. Eles são como uma moinha, sem valor algum, sem julgamento, no julgamento de Deus. Quão altamente eles podem valorizar a si mesmo. Então a observação bíblica, ela é contundente, ela é pontual, ok? O salmista trabalha bem essa questão. Então por isso a lição diz assim: o caminho do ímpio e o caminho do justo são dois caminhos totalmente antagônicos, não é? E assim sucessivamente. Então o salvo não pode se envolver nessas anomalias do caminho dos ímpios, né? Tenhamos cuidado para que a boa mão de Deus esteja sobre a vida de cada um de nós, ok? O tópico de número 3, ele nos apresenta a verdadeira felicidade dos justos, né? O subtópico de número 1, fala que realizando-se com a palavra de Deus. Um dos ensinamentos mais impactantes do Salmo é que a palavra de Deus traz instabilidade e segurança. Por isso, a maturidade, não é? O ânimo brota por meio do ensino da palavra, por meio dela. Então o jovem cristão está preparado para fugir dos desejos da juventude e, consequentemente, ter disposição de seguir a justiça, a fé, o amor e a paz, e com os que com o coração puro invocam ao Senhor, conforme está escrito em Timóteo, capítulo de número 2, versículo de número 22, ok? Então tenhamos cuidado, né? Tenhamos cuidado, vigiemos para que não nos enrolemos, porque a lei do Senhor, a palavra do Senhor é muito clara quanto a isso, né? Não se trata aqui de RI, não se trata de caderno de doutrina de qualquer de caderno de doutrina denominacional ou de RI denominacional. Trata-se das verdades sacrossantas da palavra de Deus, né? Deus, ele está interessado em conhecer, em viver em comunhão com o seu povo, né? Então que tenhamos nós consciência de que o Senhor tem sido conosco, não é, constantemente, ok? Então podemos assim crer que Ele é Senhor da nossa vida, podemos crer que verdadeiramente os justos são felizes, né? Porque o texto bíblico diz ainda no Salmo: feliz a nação cujo Deus é o Senhor, não é? Então, se servimos ao Senhor, isso os políticos, de forma muito equivocada, de forma depreciativa, usam, mas isso aqui não tem cunho e nem teor político algum, pelo contrário, isso aqui é a palavra de Deus desnudada que o salmista apresenta, ok? Então, quando vamos trabalhar essa tratativa, né, e essa visão salmúdica, né, nós vamos observar que é um fator de sabedoria, né? É um fator que a palavra de Deus ela tem, por certo, uma abrangência muito grande dentro do nosso coração, ok? No Salmos 1, nós temos um esboço interessante. Por exemplo, o relato do justo e seu compromisso com a lei de Deus, capítulo 1, versículo de 1 a 3. Já no versículo 4 e 5, há um relato do ímpio e sua reprovação diante da lei. Já no capítulo 1, versículo 6, está a confirmação do justo e a ruína do ímpio. Então, não é possível afirmar quem escreveu exatamente os Salmos primeiro, mas também não se sabe exatamente
quando foi escrito, né? Salmo 1, o salmista começa dizendo que o justo é bem-aventurado. E nesse contexto a expressão é mais enfática ainda, que dá a ideia de felicidade, como eu já disse, né? O salmista diz que a pessoa reta não anda no conselho dos ímpios. Então os ímpios são aquelas pessoas deliberadamente perversas. Como eu já disse, essas pessoas são afetivamente envolvidas com o mal. O justo não anda segundo o conselho dessas pessoas, porque ele é guiado pela palavra de Deus, né? O compromisso da lei de Deus está no coração dos santos, do justo, né? E na sequência vamos ver que o aspecto negativo para o aspecto positivo é uma mudança radical. Então, quando o salmista fala dos beneplácitos de estar na lei do Senhor, de estar meditando na lei do Senhor, em contrapartida, nós vamos encontrar um aspecto negativo da vida de quem anda, né, fora dos caminhos do Senhor. Então, o salmista explica que o homem justo não está envolvido no estilo de vida dos ímpios, ou seja, não sabe cantar o que os ímpios cantam, não sabe ver o que os ímpios vivem, não sabe dançar o que os ímpios dançam, até porque nós não trabalhamos com essas práticas, né? Enfim, não sabe fazer. Eu costumo dizer sempre quando estou pregando dentro desse conceito, que você vai, como diz os jovens, vão pagar mico, não sabe fazer, porque Deus não te chamou para isso. Deus te livrou disso, Deus te guardou disso, e logo o seu objetivo é andar na lei do Senhor e nela meditar de dia e de noite. Então o motivo para si é que ele tem prazer na lei do Senhor, não é? E nela medita de noite. A expressão a lei de Deus não se refere apenas a um mandamento específico, mas também a escritura inteira, todo o conteúdo. Na manhã do primeira lição, eu ministrando aos nossos jovens, eu tratei bem dessa questão sobre esses fatores culturais que o salmista traz, né? Estivemos esboçando ali para ele o livro dos Salmos, não é? Onde trabalhamos a questão da escrituração, a questão dos objetivos salmúdicos e assim sucessivamente. Também trabalhamos a questão dos escritores, dos anônimos e assim sucessivamente, não é? E apontamos os salmos anônimos e etc. Ok? Então, nesse contexto, já tem um objetivo dentro do Salmo 1, verso de 1 a 6. Então, o retrato do ímpio é a sua reprovação diante de Deus. Ele está no capítulo 4, capítulo 1, versículo 4 a 5. Então, o salmista deixa bem claro isso, que os ímpios agem de forma completamente contrária e oposta aos ímpios. Por isso que não deve se juntar, por isso que não deve sentar junto, por isso que não deve estar junto constantemente, comendo, compartilhando aquilo que você compartilharia com quem tem comunhão, porque não há comunhão entre a luz e as trevas, né? Então, uma árvore, o salmista faz um tipo de árvore e fala da corrente de água e tal, conforme eu já disse também ainda no início desse vídeo, né? Então, uma árvore imponente possui fortes e profundas raízes, mas a palha ela é espalhada até mesmo com o vento. Então aqui é um contraste entre os ímpios e o justo. Então que Deus nos guarde, né, que possamos servir ao Senhor, né, naquilo que Ele propôs a nós outros, né? Deus nos conhece, Ele sabe, jovem, quem é você, Ele sabe, jovem, onde você anda, Ele sabe os seus passos, Ele sabe o seu deitar e o seu levantar. Então tenha cuidado com as suas amizades, tenha cuidado com os seus envolvimentos, com as suas relações interpessoais. Procure alguém que lhe ajude a crescer. Não procure alguém que lhe deprecie, alguém que lhe leve você à bancarrota, a perder valores morais, valores éticos, valores cristãos, não é? Tenhamos cuidado com esse tipo de anomalia que nós vivemos numa sociedade em que o nada a ver faz parte da vida de muita gente, né? Mas tem tudo a ver. O Senhor é bom e Ele é santo, né? E exige que nós sejamos também santos. Por esse motivo, o salmista fala que os perversos não prevalecerão no juízo. Isso significa que os ímpios jamais serão aprovados no julgamento de Deus, ainda que muitas vezes eles se infiltrem no meio do justo, mas eles não poderão permanecer entre eles para sempre, né? Vamos ver isso também na parábola do joio e do trigo, né? Em Mateus capítulo 13, ok? E assim sucessivamente. Então a confirmação da ruína do justo, né? O salmista termina dizendo que eles serão realmente
está em ruína, porque Deus é onisciente, Ele conhece exaustivamente todas as coisas, né? Não precisa ninguém viver de fifi, não, porque Ele está vendo todas as coisas. Enquanto o salmista diz que o Senhor conhece o caminho dos ímpios, ele está se referindo a um envolvimento pessoal, um relacionamento pessoal com Deus e seu servo. Isso significa que o próprio Deus se envolve afetivamente, de forma íntima, no estilo de vida do justo, né? Assim também ele sabe como é que andam os ímpios e os seus caminhos, não é? Que Deus em Cristo nos abençoe, que o Espírito de Deus continue falando de uma forma toda especial nos nossos corações. Canal Rascunho DVD, ensinando para transformar